2023 na região México da Federação Internacional de Tradutores e Intérpretes e Terminologistas da América do Norte. Para começar, é a nossa honra e privilégio ter uma pessoa que não é da nossa região, vem conhecer como é que nós trabalhamos, veio para saber que somos inclusivos e está aqui o meu super amigo Marcel de Souza. Mas, primeiramente, quero dar a palavra ao presidente da FIT América do Norte, Alan Melby. Você poderia dar as palavras de boas-vindas? Obrigado. FIT América do Norte está viva e bem, graças, em grande medida, ao capítulo mexicano, ao líder do capítulo mexicano, Sérgio. Quem falou foi há muito tempo que as notícias da minha morte serão exageradas. Por isso que eu queria dizer que as notícias que vocês estão ouvindo sobre todas as pessoas sendo substituídas pelo chat GPT, aquela notícia do final da nossa profissão, é um exagero. Estamos vivos, estamos bem e queremos pensar na nossa conferência lá em outubro em Monterrey, que está no nosso site, e vamos compartilhar com vocês também, porque temos já tudo preparado. O Sérgio vai estar conosco. Vamos falar sobre educação, a educação de tradutores, intérpretes, terminologistas da seguinte geração. Eu estou ansioso pelo webinar que nós vamos ter e por essa conexão que existe na história da interpretação. Obrigada, obrigado, Sérgio, pela organização, obrigado a todos e todas pela sua participação. Obrigado, e tenho notícias para você e para todos. A METLI, a Associação, o Colégio Mexicano de Tradutores Literários também vai estar conosco. Então, que viva o rei. Agora, sem maior preâmbulo, passo a palavra ao Ernesto Zavala, o presidente atual, que vai dar as boas-vindas em nome do Colégio Mexicano de Intérpretes de Conferência. Vou falar em inglês, porque eu estou vendo que vai ser tudo em inglês. Olá! Como presidente do Colégio Mexicano de Intérpretes de Conferência, dar a vocês as boas-vindas a esse webinar apresentado por Marcel de Souza, de Nuremberg a Wuhan. O capítulo mexicano da FIT conformou esse evento como parte de uma série de eventos, um seriado de eventos que vamos oferecer à comunidade. Espero que vocês sejam de acordo que essa é uma conversa super interessante. Obrigado, Marcel. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você, Ernesto. E antes de receber o Marcel com uma salva de palmas, temos aqui a Mônica Ibarra, representante do Colégio Mexicano de Intérpretes de Conferência diante da FIT América do Norte. Mônica. Obrigada, Sérgio. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa conferência. Convidamos, como já convidamos no passado, o Marcel de Souza, que faz parte do capítulo FIT Latam. De qualquer jeito, incluímos ele no espaço geográfico do continente americano. Obrigado, Marcel. Obrigada, Sérgio. Alan, que bom que você está aqui conosco. Agora, sem maior preâmbulo, dou a palavra ao Marcel. Esperamos a sua entrada no CEMIC em breve. Ok, muito obrigado. Primeiramente,
testando rapidamente, todos me escutam? Os intérpretes também confirmam que me escutam? Me escutam bem? Podemos começar, então. Me ¿Me dá permites un licença segundo nada más? Un minutinho. segundo Gostaria de rápido. dizer a vocês que Quisiera temos decirles que interpretação de tenemos português para interpretación del espanhol, portugués para al inglês, español, para al francês. inglés y al francés. Temos os Todos son membros ou miembros participantes do o Colégio participantes del Mexicano de Colegio Mexicano de Intérpretes de Intérpretes Conferência de e temos duas Conferencias y dos pessoas que acabam recién de se egresados. formar. Y Temos a quiero darle Mariela las gracias a Andrade, nuestro Gabriel equipo, que son Beneman, Mariela Andrade, Gabriela Cleffi, Gabriel Beneman, Francisco Javier Gabriela Lopes Cleffi, Islas, Francisco Javier Lorena López Rincón del Islas, Ángel, Ana Lorena Rincón Cortés, del Ángel, Otávio Ana Cortés, Vallejo e Octavio Diana Vallejo Ongay. y Diana Ongay. Pode falar, Todo el Marcel. piso para ti, Marcelino. Obrigado, Sérgio. Eu aproveito para agradecer o convite ao Colégio Mexicano de Intérpretes de Conferências, a FIT América do Norte. É um prazer muito grande estar aqui, abrindo a série de conferências, é uma honra maior ainda. Muito obrigado pelo convite. E eu espero que eu consiga trazer algo de útil para vocês aqui na noite de hoje. Vou tentar não falar rápido em solidariedade aos meus colegas intérpretes. Se pode colocar, então, a apresentação, por favor? Muito bem. Só para dar um rápido contexto, essa apresentação ela foi originalmente feita justamente no Congresso da FIT de Varadero, Cuba, no ano de 2022. Então, os slides que nós temos aqui são os slides que foram apresentados no ano passado, vão estar em inglês, né? Eu fiz a apresentação em inglês em Cuba, e com algumas pequenas alterações, né? Já que nós estamos falando da história e alguma coisa já mudou do ano passado para cá. Próximo slide, por favor. Bom, brevíssimas palavras a meu respeito. Bom, sou brasileiro, brasiliense, ex-aluno da Universidade de Brasília. Fiz o curso de Letras Tradução em Inglês na Universidade de Brasília. Então, além de intérprete, também sou tradutor. Sou membro de duas entidades no Brasil, a Abrates, Associação Brasileira de Tradutores, e a APIC, Associação Profissional dos Intérpretes de Conferência. E sou também membro da AIC e da ATA. E sou um dos sócios fundadores da Elos Intérpretes e Tradutores, empresa de interpretação e tradução na minha cidade de Brasília. Então, tendo dado esse breve panorama, vamos à apresentação propriamente dita. Bom, eu me interesso muito por história, em geral, e de alguns anos para cá, muitíssimo pela história da nossa profissão, né? O meu primeiro contato com a história da nossa profissão foi em grande estilo, foi no ano de 2004, no meu primeiríssimo congresso anual da ATA, que aconteceu em Toronto, no Canadá. E este distinto senhor que vocês veem aí ao meu lado, eu vejo a minha cara de orgulho por estar do lado desse distinto senhor, é ninguém menos do que um dos bravos intérpretes de Nuremberg, é o senhor Peter Less, que atuou como intérprete de alemão em Nuremberg em 1945. Né, e que depois migrou para os Estados Unidos e não seguiu a carreira de intérprete, seguiu a carreira de advogado. E faleceu alguns anos atrás, eu não vou me lembrar em que ano ele faleceu, mas já não está aqui. E aí depois a gente pula para 2019, quando eu apresentei, por ocasião do centenário do estabelecimento da nossa profissão, uma palestra no Congresso da Abrates, em São Paulo, em que eu dei um panorama sobre os 100 anos da interpretação de conferência. Né? A gente pega como marco aí o ano de 1919, o fim da Primeira Guerra Mundial e a criação da Liga das Nações, como o marco inicial da nossa profissão.
Próximo slide, por favor. Então, logo após a Primeira Guerra Mundial, só para dar uma contextualização, antes da gente falar desse período não menos interessante, que é o período de Nuremberg até o período de 1945, né, até o período da atualidade, só para dar uma contextualização básica do que aconteceu antes do famoso julgamento de Nuremberg. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a criação da Liga das Nações, né, que é a precursora da ONU. E ali estabeleceu-se que os idiomas oficiais seriam o inglês e o francês. E isso gerou toda uma demanda, não só de interpretação, como também de tradução. Então, a entidade recém-criada passou a abrigar não só uma equipe de intérpretes internos, mas também uma equipe de tradutores. E, naquela época, a modalidade de interpretação que existia era a modalidade consecutiva. Ainda não havia o conceito de interpretação simultânea, né? Os equipamentos que a gente utiliza para fazer a interpretação simultânea ainda não estavam disponíveis. Então, a gente costuma dizer que esse período pré-Nuremberg é a idade de ouro da interpretação consecutiva, né? Você tinha situações assim absolutamente impensáveis para muitos dos nossos padrões atuais, como, por exemplo, uma pessoa que vinha para falar lá na Liga das Nações, ela falava durante 30, 40 minutos, sem fazer pausas, o intérprete tomava notas durante 30, 40 minutos, começava a interpretar e aquele orador ia embora, ele ia para a próxima reunião e deixava o intérprete lá fazendo a interpretação durante os 30, 40 minutos seguintes, para vocês verem qual era o status da interpretação consecutiva naquela época. O que não significa que não havia um desejo de se passar a uma outra modalidade, que ainda não se sabia qual era na época, né? Alguma coisa que fosse mais eficiente do que a interpretação consecutiva. Vamos ao próximo slide? E aí, para a gente chegar o que foi Nuremberg, né, muitas vezes, quem conhece a história da nossa profissão por alto tem essa ideia de que a interpretação simultânea com a cabine, com o fone de ouvido, surgiu instantaneamente no julgamento de Nuremberg, no julgamento dos crimes de guerra de Nuremberg em 1945, quando, na verdade, não foi bem assim, né? Houve todo um processo de evolução até nós chegarmos a Nuremberg. Vários experimentos foram feitos, né? Com equipamentos muito rudimentares, até a tentativa de uso de cabine, com uma dinâmica incrivelmente complicada, para o que se tornou, de fato, o padrão, até finalmente se chegar a Nuremberg. Já havia o entendimento na Liga das Nações de que a interpretação consecutiva, ela, né, ali nos dois idiomas oficiais, no inglês e no francês, e tudo, absolutamente tudo, todas as reuniões, todas as discussões, todos os documentos gerados, eles tinham que estar em inglês e francês. Então, absolutamente tudo era traduzido e tudo era interpretado. E havia a consciência de que, em termos de gestão do tempo, não era completamente eficiente, né? Já que você dedicava metade do dia para um idioma e metade do dia para o outro idioma.
né? E essa situação ela era ainda mais complicada em outros fóruns que estavam surgindo. Eu posso citar dois. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que surgiu também em 1919, e tinha um problema maior ainda, porque eles tinham vários idiomas, eles já eram multilingües naquela época. Se a gente for para o outro lado da Europa, em Moscou, a Internacional Comunista, que era a confederação dos partidos comunistas que estavam começando a surgir pelo mundo, também era multilingüe. Então, para eles, a tradução, perdão, a interpretação consecutiva era um problema maior ainda. Então, havia todo o interesse de que esse modelo, esse paradigma fosse superado. E foi justamente no julgamento de Nuremberg que nós chegamos ao formato que se consagrou como o formato da interpretação simultânea para a conferência. E seria absolutamente inviável qualquer tentativa de se usar a consecutiva em Nuremberg, já que nós estávamos falando de 4 idiomas. Além do alemão, havia o inglês, o francês e o russo. Então, se a modalidade consecutiva fosse utilizada, o julgamento ia durar literalmente anos. E, muito provavelmente, o resultado não teria sido o mesmo, e a eficiência certamente seria gravemente comprometida. Essa dinâmica, né, totalmente inovadora da interpretação consecutiva, da interpretação simultânea em 1945, ela não recebeu propriamente aplausos naquele momento, né? Ela recebeu resistência, ela recebeu uma postura de ceticismo, de incredulidade, porque a modalidade consecutiva era muito bem firmada naquelas 2 décadas e pouco em que já vinha sendo utilizada. Então, simplesmente havia, da parte de intérpretes, da parte de usuários do serviço, uma crença de que não era possível a interpretação simultânea, de que não havia como o cérebro do intérprete processar aquilo. Então, os intérpretes simultâneos recebiam apelidos engraçados, né? Apelidos de telefonistas, de papagaios, né? Havia toda essa resistência, mas o julgamento foi levado a cabo inteiramente na modalidade simultânea e, como a gente vai ver daqui a pouco, né, ele ainda teve que superar esse ceticismo e essa resistência nos anos que se seguiram. Vamos para o próximo slide, por favor. Então, é importante a gente entender que, em 1945, durante os julgamentos, né, ali com aquele experimento em andamento, aquilo era um experimento, né, não havia a noção de que você tinha uma equipe de bravos intérpretes que estavam propriamente escrevendo história, né? A forma como nós olhamos para esses primeiros intérpretes simultâneos, né, que surgiram tantos anos atrás, é completamente diferente da percepção que se tinha na época. Como eu disse, havia muita resistência, havia muito ceticismo e uma incerteza muito grande de como que a profissão iria funcionar, né? Qual seria o paradigma, o que iria acontecer. Uma coisa que foi importantíssima para que a modalidade simultânea se firmasse foi a adoção, né, dessa modalidade pela ONU já em 1947. Né? A Liga das Nações deixou de existir logo após a Segunda Guerra e deu lugar à Organização das Nações Unidas, que adotou a interpretação simultânea como seu padrão. E esses primeiros anos foram anos assim muito difíceis, porque
você começou a ter uma proliferação do número de eventos, do número de reuniões, consequentemente, do número de idiomas também, e um acontecimento importantíssimo para a profissão veio em 1953, que foi a criação da AIC, Associação Internacional dos Intérpretes de Conferência. Até esse ano de 2023 marca o aniversário de 70 anos da AIC. A AIC está em festa, está fazendo 70 anos. A AIC veio com uma missão importantíssima, que foi a de colocar ordem na bagunça que existia na época, porque com todo o crescimento vertiginoso da demanda pela nova modalidade de interpretação, faltavam parâmetros, faltavam padrões, né? Então, aí que veio para estabelecer tudo isso e se firmou como a entidade de referência mundial para ditar os parâmetros da profissão. A interpretação consecutiva ainda permaneceu como uma opção na ONU até o início da década de 70. Se eu não estou enganado, foi até 1971. Então, vejam só, ainda foram mais de 2 décadas em que o coordenador de uma reunião poderia decidir, não, eu não quero a interpretação simultânea aqui, eu quero a interpretação consecutiva. Era uma opção que o organizador de um determinado evento tinha, né? Então, vocês veem que as duas modalidades ainda conviveram durante muito tempo. E aí, a partir daí, aí sim, a interpretação, a modalidade simultânea prevaleceu. Próximo slide, por favor. Bom, e aí nós chegamos a 2020, né? Em que nós tivemos aí aparentemente uma situação inédita, de fato foi uma situação inédita do ponto de vista da nossa profissão, que foi a pandemia do coronavírus, mas que nos permite fazer uma série de paralelos com os acontecimentos de 75 anos antes, né? Eu comecei a refletir na época e fiquei muito impressionado, né? Eu já me dedicava a estudar a história da profissão quando a pandemia começou, e eu fiquei muito impressionado de ver os paralelos entre as duas situações, né? Em 1945, o grande dilema era a questão do tempo, né? O tribunal não podia se dar o luxo de multiplicar por 4 o tempo de realização das audiências, dos julgamentos e tudo. Em 2020, a nossa questão não era de tempo, a nossa questão era espacial. Nós nos vimos diante de uma situação em que, repentinamente, não podíamos estar reunidos dentro de um auditório, não podíamos estar reunidos dentro de uma sala de reunião, e quando fomos nos dando conta de que a situação não iria se resolver no espaço de algumas semanas, e que os eventos, as conferências, os seminários, as reuniões que estavam sendo adiadas, elas não aconteceriam, porque não havia perspectiva de conclusão da pandemia tão cedo, alguma solução precisava ser encontrada. E a única solução era a interpretação remota, que não era uma coisa nova, não foi uma coisa inventada em 2020. E isso nos leva a mais um paralelo com 1945. A interpretação simultânea em 1945 não era uma novidade. O conceito já existia, ele apenas não era aplicado em larga escala, porque os experimentos e os testes que haviam sido feitos até então, a dinâmica que se propunha
ela não era favorável. E justamente a pressão absoluta da questão do tempo do julgamento fez com que se chegasse ao formato que acabou se tornando o formato consagrado. Em 2020, a interpretação remota já existia. A interpretação remota ela surgiu mais ou menos na época em que a banda larga da internet surgiu, né? Mas não surgiu de forma muito rudimentar, né? E não era desenvolvida o suficiente até então. E em 2020, tal como em 1945, se tornou alguma coisa absolutamente necessária e teve que ser colocada em prática, né? Em 1945, nós tínhamos o ceticismo, as pessoas não acreditavam que aquela modalidade pudesse funcionar. E ela provou que podia funcionar sim, e funcionar muito bem. Em 2020, nós tínhamos uma hesitação, porque as pessoas, os organizadores de evento, começaram a perceber que tinham que, pelo menos num primeiro momento, aderir àquele formato, que não era o ideal, não era o que eles queriam, né? Então, e não sabiam quando que poderiam, mais uma vez, reunir pessoas no mesmo recinto. Então, havia muita hesitação em relação àquilo que estava sendo proposto. E uma outra coisa também, eu acho que dá para a gente falar em ceticismo também em relação à interpretação remota. Do mesmo modo que na década de 30, na década de 40 do século XX, as pessoas tinham muito firmes em suas cabeças o paradigma da interpretação consecutiva e não conseguiam conceber a coisa sendo feita de outra forma e achavam que não havia capacidade humana para se passar a uma outra forma de trabalhar, uma forma simultânea. Quando a interpretação remota surgiu, né, como eu disse, vários anos antes da pandemia do coronavírus, havia também a crença de que se você não está presente, se você não tem os interlocutores ou os oradores ao alcance da sua visão, ao alcance da visão do intérprete, a interpretação também não é possível. Então, isso também era um dogma até algum tempo atrás. E, né, por força da necessidade, nós tivemos que superar isso e estamos vendo que é possível sim, né? E isso nos leva à questão da tecnologia. Esse também é um paralelo entre 1945 e 2020, né? O papel fundamental da tecnologia. Sem a tecnologia desenvolvida para os equipamentos de 1945, não teria sido possível aquela odisseia toda e nós não estaríamos aqui agora. Do mesmo modo, a tecnologia foi fundamental para esse novo capítulo que se inaugurou na nossa profissão em 2020. Né? Já existiam as plataformas dedicadas de interpretação. Uma coisa que contribuiu muito para o caos inicial do que foi a nossa atividade profissional em 2020 foi o fato de que as plataformas de uso mais disseminado, elas não eram plataformas dedicadas, elas não eram plataformas pensadas para um ambiente multilingüe, né? E isso criou toda uma necessidade de improvisos e de... espero não complicar a vida dos intérpretes agora, mas vou usar um termo um pouco usual. Toda sorte de gambiarras, a gente recorreu a gambiarras para fazer o nosso trabalho e, né, graças à tecnologia e a esses improvisos, nós conseguimos nos safar. Então, vejam, existem paralelos incríveis. Da mesma forma que agora, em 2023,
nós olhamos para 2020 e pensamos assim, meu Deus do céu, em 2020, o Zoom, como a plataforma de uso mais difundido, não tinha a funcionalidade do relé. O intérprete tinha que usar 2 máquinas, fazer um improviso. 2020 já está tão distante que a gente, né, tem essa percepção. A gente pode olhar para 1945 e fazer observações parecidas, né? Quando a gente olha para aquelas imagens das cabines, né, no Tribunal de Nuremberg, cabines sem teto, elas não tinham isolamento acústico. A central do intérprete era absolutamente tosca, né? Dá para dizer com boa margem de segurança que aquela central dos intérpretes não tinha o botão da tosse, né? Então, você tem inúmeros paralelos do quanto que a tecnologia, quando ela vem resolver um problema, ela vem muitas vezes num estado bruto, né? E ajuda a resolver um problema. E aí você tem, né, essa parceria tão importante que é do cérebro humano com o desenvolvimento tecnológico, né? Vamos adiante para o próximo slide. E aí, não demorou muito a começar a surgir as especulações. O que será da atividade da interpretação depois que superarmos a pandemia? Qual será o cenário que irá prevalecer? Será que nós vamos voltar à situação anterior, com os eventos unicamente presenciais? Na verdade, não é nem uma questão de se falar de eventos unicamente presenciais, mas acho que o mais correto seria falar de um grande predomínio dos eventos presenciais, né? Na verdade, esses cenários aqui são uma simplificação, né? Então, será que a gente ia voltar àquele cenário anterior, em que prevaleciam os eventos presenciais? Será que, mesmo superada a pandemia, o cenário seria o oposto? A gente teria o predomínio da interpretação remota e não sentiríamos falta dos eventos presenciais? Será que teríamos uma combinação dos dois, né? As duas modalidades de evento acontecendo, uma independente da outra? Mas nós constatamos, não muito tempo depois, que, na verdade, tinha um outro cenário que já estava se desenhando, que era o dos eventos híbridos, né? Ou seja, aqueles eventos em que você tem parte dos participantes presencialmente no evento e uma outra parte dos participantes participando remotamente do evento, né? Então, qual é o paradigma que a gente pode dizer que prevaleceu aí para a interpretação? E vejam, é uma situação tão dinâmica, que quando eu elaborei esses slides para o Congresso da FIT em Varadeiro, essa última frase aqui, qual o paradigma que prevaleceu, ela era ligeiramente diferente, ela era qual paradigma irá prevalecer. Então, ou seja, menos de um ano atrás, nós ainda não sabíamos, né? Quanto tempo ainda ia durar a pandemia? Bom, basta dizer que o Congresso de Varadeiro ele estava originalmente marcado para o ano de 2020. Ele foi adiado por 2 anos. Vejam o quanto a pandemia influiu, né, no calendário. Então, nós estamos vendo que o que tá se desenhando como um paradigma pós-pandemia é o dos eventos híbridos. Então, o que eu tenho notado, isso eu falo não só do que eu observei, do relato de tantos colegas, mas da minha experiência também, aqui no Brasil, perdão, é que hoje é muito raro você entrar numa sala para interpretar e o evento ser puramente presencial, né? É muito raro que o evento seja offline. Você vai ter algum tipo de conexão,
né? Então, salvo aqueles casos em que você tem, né, em que a reunião ela tem um caráter de confidencialidade e tudo, então que realmente o uso de algum recurso de videoconferência pode representar algum vazamento de dados, não tendo nenhuma restrição desse tipo, daqui por diante, os organizadores de eventos já entenderam que não faz sentido você, né, reunir pessoas numa sala, colocar pessoas conhecedoras de um assunto para falar, e aquilo ficar restrito só às pessoas que estão na sala. Então, né, nós temos esse legado da pandemia, que é o legado dos eventos híbridos. E mais algumas implicações também. Vamos ao próximo slide, por favor. E aí, voltamos a falar do papel da tecnologia. Eu observo que essa questão do uso da tecnologia nessa virada, né, de pós-pandemia, ela tem implicações assim que vão muito longe, muito longe. E eu acredito que nós podemos estar presenciando uma mudança expressiva na dinâmica demográfica dos intérpretes. O que eu quero dizer com isso? Antes do advento da interpretação remota, quando os eventos eram unicamente presenciais, o intérprete ele só precisava chegar até o evento e saber manusear a central do intérprete, ligar e desligar o microfone e, em determinadas ocasiões, usar o relé. Mas, em geral, né, não havendo a necessidade do relé, ele só tinha que ligar e desligar o microfone. Qualquer problema técnico, você tinha a presença salvadora da equipe de técnicos de som, né, de operadores de som ali para nos socorrer. Com a interpretação remota, esse jogo muda muito drasticamente, porque nós, entre quatro paredes na nossa casa, ou, à exceção se você estiver num estúdio de interpretação, mas eu estou me referindo aqui ao intérprete que está trabalhando no conforto do celular, ele vai ter que acumular também a função de técnico, porque o problema técnico que acontecer ali do lado dele, ele vai ter que resolver. Então, eu fico me perguntando se essa mudança brusca ela não representa ou um incentivo para que as pessoas que já estão há mais tempo na profissão elas se aposentem, ou o contrário, um incentivo para que as novas pessoas que entrarem na profissão elas necessariamente tenham que ter um perfil de maior intimidade com a tecnologia. Então, a gente vê que a tecnologia, ela, nesse caso, ela realmente tem aí um potencial aí para alterar muito significativamente a dinâmica demográfica da nossa profissão. Um outro fator também muito importante é a conscientização do cliente em relação ao tipo de equipamento que tem que ser utilizado, como que tem que ser utilizado, porque, veja, nos eventos presenciais, o equipamento é fornecido, o responsável pelo fornecimento do equipamento, ele está lá no local e ele sabe como é que o equipamento tem que operar e tem as pessoas ali qualificadas para operarem o equipamento e para fazer, cuidar de algum problema que possa surgir. Com a interpretação remota, você vai ter um número não identificado de pessoas em vários lugares do mesmo país ou de vários países, cada uma encarregada do seu próprio equipamento. Então, você não tem um controle, né? E nós sabemos que a tecnologia ela pode ser determinante para a qualidade do nosso trabalho como intérprete. Então, eu enfatizo aqui, não me canso de enfatizar, a importância
daqui por diante, né, de nós como intérpretes, ao sermos contratados para interpretação remota, fazermos todo um trabalho de conscientização do cliente para que o trabalho seja feito da forma mais adequada possível. E eu costumo dizer o seguinte: tudo aquilo que é bom para o intérprete é bom para todo mundo. Então, se nós pedimos que os palestrantes, os oradores, os interlocutores usem um fone de qualidade, não usem o equipamento embutido do computador, porque, né, se presta ruídos e tudo, isso é bom para o intérprete e é bom para todo mundo que está participando também, né? E precisamos atentar também para uma outra questão muitíssimo ligada à tecnologia, que são as implicações das mídias audiovisuais gravadas. Eu tenho visto, né, desde o advento da pandemia, nos eventos remotos, eventos em que o palestrante não está, de fato, presente falando ao vivo. Ele manda uma gravação, ele manda uma palestra gravada. E há palestrantes que editam a sua palestra, né, para fazer o melhor uso do tempo, eles editam as suas palestras. E isso, para a interpretação simultânea em tempo real, é um desafio muito grande, porque se você não está interpretando uma pessoa que está ali falando em tempo real, que vai fazer pausas, né, que vai precisar de alguns segundos para passar ao slide seguinte, e isso tudo são oportunidades para o intérprete respirar um pouco, tomar um gole de água, ordenar melhor o cérebro. Se você tem tudo editado, isso é um problema para nós. Isso nós temos que estar muito atentos a isso e trabalhar com os clientes para resolver isso da melhor forma. Então, são todas implicações da tecnologia. Próximo slide, por favor. Perdão, pode voltar ao slide anterior? Eu tenho só mais um comentário. Não, o slide anterior. Isso. Antes de passar ao próximo slide, e mesmo diante de todos esses dilemas, nós precisamos ter um grau razoável de flexibilidade, né? E entender que existem situações que são imponderáveis. Eu vou narrar para vocês um pequeno episódio que aconteceu comigo em 2020 ou 2021, foi no auge da pandemia, foi uma coisa que me deixou bastante, naquele momento, irritado, mas depois eu tive que dar um passo atrás e entender que era uma situação imponderável. Eu estava escalado para trabalhar como intérprete num evento virtual, em que você teria a reunião de algumas autoridades de saúde do Brasil, inclusive a do secretário de saúde da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará, no Nordeste do Brasil. Naquele momento, o estado do Ceará havia se tornado o epicentro da transmissão do coronavírus no Brasil, né? Estava uma coisa assim muitíssimo intensa, então essa reunião foi marcada para se discutir diretrizes e linhas de ação. Então, o secretário de saúde da cidade de Fortaleza era a pessoa mais aguardada para se falar na reunião. Pois muito bem, o senhor secretário aparece com o celular de dentro de um carro, no meio do trânsito, para fazer a fala dele. Não preciso nem falar para vocês que a situação de áudio não era nada ideal, né? A qualidade do equipamento, né, era longe do ideal, e causou uma dificuldade muito grande. Eu fiquei furioso, fiquei muito chateado com aquela situação. Mas quando o secretário chegou ao final da sua fala, eu caí do cavalo.
Porque, ao final da fala, ele fez a seguinte observação: eu peço desculpas para vocês pelo fato de estar dentro do carro, usando o celular, mas eu fiquei preso no trânsito a caminho do meu escritório. Então, para não cancelar a minha participação ou não atrasar, eu recorri a este improviso aqui. E aí eu tive que engolir toda a minha indignação, porque me dei conta de que não foi algo programado, foi algo imponderável e algo que pode acontecer. Então, nós temos que ter a serenidade, nesses novos tempos que estamos vivendo, de que mesmo dando toda a orientação para o cliente, né, explicando para ele de toda a nossa necessidade, essas situações vão acontecer. Né? Nós não podemos falar para o cliente, olha, diga para aquele seu participante que está lá no meio da Amazônia ou que está lá no deserto do Saara, que ele não pode participar, nós não vamos interpretá-lo. Nós não podemos fazer isso. Então, daqui por diante, nós precisamos de muita coordenação com os nossos contratantes, com tudo, para que eles entendam como o trabalho é feito e para que haja todo um entendimento né, do que nós podemos fazer de forma ideal, do que nós podemos fazer de forma aproximada e do que não podemos fazer. Né? Então, estamos vivendo um momento em que o novo paradigma ainda está se firmando. Né? Ele ainda está... nós ainda vamos ver várias situações que ainda não previmos. Agora sim, por favor, próximo slide. E agora, qual vai ser o próximo grande acontecimento da nossa profissão? Bom, qual vai ser o grande acontecimento? Eu diria que não há dúvida. O que nós não sabemos é quando ele vai acontecer. Né? Nós tivemos esse acontecimento muito importante em 1945, que foi a mudança do paradigma da interpretação consecutiva para simultânea. Né? Se esse paradigma não tivesse mudado, a profissão não seria nada do que é hoje, né? Você não teria toda essa possibilidade de multiplicidade de idiomas num mesmo evento e tantas outras dinâmicas. Né? Depois nós chegamos a 2020, em que uma pandemia nos trouxe, ela acelerou o processo de virtualização da nossa profissão. Eu não saberia dizer para vocês qual seria o ritmo de virtualização da nossa profissão se nós não tivéssemos tido a pandemia do coronavírus. Né? Essa virtualização ela já estava acontecendo, mas assim, num ritmo muito modesto e numa escala mínima. Né? E a pandemia veio para provocar uma mudança cataclísmica na nossa atividade. Agora, o próximo passo não tem como a gente saber. Né? A automação, nós não sabemos como vai acontecer. E pegando um gancho com as palavras do nosso colega que falou no início, Alan Melby, que a profissão está viva, está muito bem viva, eu reafirmo as palavras do nosso colega. A profissão está viva, está muito bem viva, imagino que não seremos substituídos tão cedo. Tudo que nós estamos vendo hoje, todos os fogos de artifício das empresas que desenvolvem tecnologia de inteligência artificial, elas, por mais impressionantes que sejam, bem ou mal, em sua grande maioria, elas apontam para avanços na embalagem do serviço e não no conteúdo propriamente dito do serviço. O que eu quero dizer com isso? A inteligência artificial ela está em um determinado nível de avanço em 2023 que não permite que a máquina seja convocada para fazer interpretação de conferência. Você pode usar a máquina, né, desses aparelhinhos aí que o Google lançou, outros lançaram,
né? Para você fazer uma visita à Disneylândia ou algum outro lugar, para você comprar um sorvete, talvez pegar um táxi, mas não muito mais do que isso. Para a interpretação de conferência, a máquina não está pronta. Não está pronta para trabalhar de forma autônoma. E o que a gente tem visto hoje são melhorias na embalagem, ou seja, você tem uma empresa que desenvolve uma tecnologia em que a máquina vai ser capaz de reproduzir a voz do orador no outro idioma. Isso é embalagem, isso não é conteúdo, isso não representa um avanço na compreensão do conteúdo semântico de uma palestra técnica ou de uma discussão, né, de uma discussão técnica, né? Então, nós só teremos realmente que ter medo da automação plena, né, da nossa profissão quando a inteligência artificial passar para o próximo nível. Tudo que a gente está vendo hoje é muito impressionante, né? O famoso chat GPT, com suas respostas muito bem elaboradas, é impressionante, mas a máquina ainda não pensa, a máquina ainda não raciocina. Nós só seremos substituídos quando a máquina tiver uma compreensão sensível do mundo, quando ela pudesse sentir o mundo. Quando a máquina estiver se comportando tal como vemos nos filmes de ficção científica, aí sim nós podemos ceder o nosso lugar para a máquina. Até lá, não precisamos ter medo. Quando isso vai acontecer, não sei. Eu já vi especulações de que existe um ponto em que a máquina vai alcançar o nível de inteligência humano e, a partir daí, vai superar. Até existe um termo técnico para isso, que é a singularidade, né? A singularidade vai ser esse momento em que a máquina se equipara ao ser humano na sua capacidade cognitiva, né, e intelectual, e ultrapassa. Então, quando vamos alcançar tal singularidade, não sabemos. Alguns especialistas falam que vai ser em 2030, outros que vai ser em 2040, outros que vai ser mais além. Não sabemos. Por enquanto, a nossa geração, eu acho que está com emprego garantido, né? Talvez até a próxima geração também, né? Pelos próximos 30 anos aí, ou mais. Né? É muito difícil fazer, com o ritmo tecnológico, é muito difícil você fazer. Se é difícil você tentar prever os próximos 5 anos, que dirá os próximos 20, os próximos 30. Né? Então, é basicamente isso. Próximo slide. E aí, agora bem, né, tendo feito esse panorama histórico para vocês, com uma pitadinha de previsão do futuro, eu queria deixar aqui algumas recomendações de referências bibliográficas, de livros muito interessantes sobre a história da nossa profissão. Eu listei aqui não só livros de história da interpretação simultânea, mas também livros de história da tradução, né? Da nossa profissão irmã. Alguns dos livros que eu estou listando aqui, eles tratam dos dois, né? Da tradução e da interpretação. Então, por exemplo, esses livros que estão aqui, alguns são muito específicos da interpretação simultânea. Por exemplo, esse da Francesca Gaiba, de 1998, ele trata muito particularmente do famoso julgamento de Nuremberg, né? E outros livros, né, tratam eles contextualizam a profissão do intérprete no âmbito de outras atividades também, como o caso aqui do livro da Ruth Roland, de 99, né? Que ele fala sobre diplomacia, interpretação no contexto da diplomacia, da política, né? São todos livros muito interessantes. Esse último aqui, né? Translators Through History, né? Que é editado aqui pelo Jean Delisle e pela Judith Wordsworth, é interessantíssimo, mostra
o quanto que os tradutores na Idade Média foram determinantes para que as línguas nacionais na Europa se firmassem, né, num contexto em que você tinha aí praticamente uma ditadura do latim, né, no âmbito da religião, no âmbito da ciência, né, é interessantíssimo, recomendo muito a leitura. Mais alguns livros, próximo slide. Né? A IC, em 2013, por ocasião dos 60 anos, né, da associação, publicou o resultado de um grupo de pesquisa que foi formado, acho que talvez uns 10 anos antes também, eu acho que por ocasião dos 50 anos, mais ou menos, da IC, esse grupo se formou para, né, pesquisar a história da profissão. É interessantíssimo, é muito interessante também, né? Todo o contexto de criação da IC, o impacto que ela causou na formação da profissão, né? Muito interessante. Esse livro pode ser, ele está aqui, eu coloquei aqui a referência em francês, mas ele também pode ser encontrado em inglês. Ele foi publicado em francês e em inglês. O clássico, já clássico, livro do Jesus Baigorri-Jalón, né? From Paris to Nuremberg, né? Vocês provavelmente notaram que o título da minha palestra é uma piscadinha de olho para o Jesus, né? É interessantíssimo, é uma viagem fascinante a leitura desse livro. Eu já estou querendo reler, não tem muito tempo que eu li, mas já estou querendo reler. Ele explica em detalhes como é que foi essa construção, né, dessa odisseia que culminou com o julgamento de Nuremberg, e dá toda a contextualização todo o contexto político, tudo, né? Ele vai ali conjugando, né, a história da interpretação com a história propriamente do que estava acontecendo na época, né? Esses outros livros aqui são muito interessantes, muito interessantes também, né? O New Insights in the History of Interpreting é uma coletânea de artigos, então ele fala sobre interpretação em diferentes momentos da história, em diferentes lugares do mundo. É muito interessante. E, por último, no próximo slide, duas referenciazinhas aqui online. Neste exato momento que eu falo para vocês, está correndo o mundo a exposição One Trial for Languages, um julgamento, 4 línguas, que trata, né, justamente da interpretação no julgamento de Nuremberg. Nesse exato momento que eu falo, essa exposição está acontecendo em São Paulo, aqui no Brasil, né? Depois ela vai para o Rio de Janeiro e vai percorrer outras cidades e vai percorrer outros países também. Eu acho que ela já passou pela Europa, agora veio para o continente americano. Então, aqui no site vocês têm algumas informações sobre a exposição, né, e sobre essa história de Nuremberg também. E, por último, um recurso interessantíssimo para quem gosta de história, dá para você se perder aqui durante horas e horas e horas, que é o projeto Looking for Interpreter Zero, da colega Christine Adams, que é uma colega da IC. É uma série de artigos que fala sobre a atividade da interpretação em momentos muito remotos da história. Momentos mais recentes, momentos remotos, né? É muito interessante. São artigos com imagens, com mapas, com referências bibliográficas. É um trabalho assim, é um trabalho primoroso que a colega faz. Eu recomendo enfaticamente que vocês façam uma visitinha a esse site para dar uma olhada lá, ver o que pode haver de interessante ali para vocês. E, bem, é basicamente isso. Próximo slide. É basicamente isso, colegas, que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu agora fico à disposição, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida,
algum esclarecimento, se quiserem compartilhar alguma percepção, se alguém conseguiu ver mais algum paralelo entre 1945 e 2020, né? Eu fiz aquelas duas colunazinhas e tal, e aquilo ali a gente pode ampliar, né? Então, se alguém tem mais alguma percepção, né? Bom, daria para a gente ficar horas aqui. As implicações dessa mudança de paradigma são imensas em vários aspectos da nossa profissão. E aí eu agradeço, então, a vocês. Obrigado, graças, merci, thank you, e fico aqui à disposição. Muito obrigada, maravilhosa interpretação. Quero mostrar a vocês esse livro apresentado pelo CEMIC nos seus 40 anos, que traz a pegada de uma profissão. A interpretação no México com uma memória histórica, com a memória itinerante de nós que começamos alguns anos atrás. Será muito interessante para você. Quero agradecer todo o seu conhecimento, todo mundo estava fascinado, e com o português de Brasília, que nos fez sentir muito bem, gostamos muito. Não sei se agora poderíamos, talvez, fazer algum comentário. Mônica, você poderia me ajudar a coordenar as perguntas? Acho que temos vários comentários. Muito obrigada pelo inglês. Eu moro no Canadá, gostaria de fazer algum programa via virtual de algum país da América Latina. Claro, podemos entrar em contato. Nós somos os únicos bissexuais da América do Norte, que somos Latam, mas também somos América do Norte, e para nós será um prazer fazê-lo. Poderiam fazer o favor de levantar a mão quem esteja interessado para que possamos passar a palavra? Mônica, a palavra é com você. Sim, muito obrigada. Muito obrigada. Quem queira, então, fazer uma pergunta, levante a sua mão. Temos alguns comentários, temos também parabéns para os intérpretes, excelente interpretação. Não vejo mãos levantadas para fazer perguntas. Será que alguém está vendo? Eu quero fazer um comentário. Em breve, dependendo, claro, da saúde visual, porque o nosso presidente Melby foi operado dos olhos, mas ele é um especialista no que tem a ver com inteligência artificial, mencionado pelo Marcel. Ele será o nosso terceiro palestrante, depois de que já tenhamos a Elisa Calderon, que é uma alemã que fez a pesquisa sobre como funciona o cérebro dos intérpretes quando estão apenas escutando, ou fazendo shadowing ou interpretando através de scanners. Esse será uma palestra muito interessante. Marcel, você já escutou isso comigo, não é verdade? Depois teremos Alan Melby para falar sobre inteligência artificial. Tenho duas mãos levantadas. Aqui temos Berta Gomes e Ernesto. Você escuta? Sim, Berta, por favor. Muito obrigada, estou fascinada com a apresentação que eu escutei, também com o nível de qualidade tão excelente dos intérpretes de português para espanhol, uma maravilha, eu fiquei fascinada. A minha pergunta que eu coloquei aí no chat é que eu gostaria de saber de algum programa espanhol e inglês para estudar interpretação simultânea. Eu faço interpretação diferida, sou tradutora venezuelana, moro no Canadá e estou apaixonada pela interpretação. Qualquer sugestão, eu já vi dos colegas que escreveram, muito obrigada. E a segunda pergunta, como eu fiquei sabendo disto pelo LinkedIn, bem, eu gostaria de saber de como eu posso fazer parte da lista de distribuição de vocês para que me convidem, porque foi por acaso que eu estava na rede social e copiei o link e foi que eu entrei hoje a esta apresentação. Excelente, excelente o conteúdo, eu fiquei feliz. Muito obrigada.
tão simples como que você coloque aí no chat o seu e-mail e vamos convidar você para todas as séries. Você vai ficar sabendo de tudo. Muito obrigada, Berta. Também vi a Antônia Porto, que levantou a mão, mas já não estou vendo a Antônia. Antônia, você está por aí? Depois do Ernesto. Você poderia abrir o microfone depois do Ernesto, por favor. Está desligado seu microfone, Ernesto. Eu tenho uma pergunta para o Marcel. Boa noite. Boa noite. Você prefere inglês, espanhol? Espanhol, por favor. Você fala de tax habits. Um dos problemas que temos tido ultimamente no México é dos intérpretes com maior experiência, de maior idade, digamos assim, que não se integraram totalmente ao mundo da interpretação simultânea à distância. Nós, até onde podemos, os integramos, claro, mas vimos que há um gap aí, é um problema de assimilação da tecnologia. Agora, o intérprete tem que ser uma pessoa conhecedora da tecnologia, quando antes tínhamos técnicos que se garantiam de que tudo funcionasse. Você mencionou sobre isso, falou sobre isso, mas muitos ficam por fora, não apenas por serem maus intérpretes, mas sim não tão bons técnicos. É importante reconhecer isso e fazer alguma coisa a respeito. Sim, Ernesto, estou de acordo. Eu não sei, eu confesso para você que eu não estou a par da situação fora do Brasil. Eu tive uma oportunidade muito interessante entre 2020 e 2021. Eu fiz um trabalho conjunto com uma colega que eu acho que muitos de vocês devem conhecer, a Patrícia Cavallo, uma intérprete de italiano que mora no Brasil. Nós fizemos uma pesquisa longitudinal com os intérpretes de português residentes no Brasil e residentes fora, para traçar o perfil desses intérpretes. O que foi interessante é que nós não tínhamos a menor ideia do quanto que a pesquisa se tornaria tão interessante por conta da pandemia. Nós aplicamos essa pesquisa em abril de 2020, ou seja, no primeiríssimo momento da pandemia, e ela voltaria a ser aplicada em abril de 2021 para nós compararmos. Aí veio a pandemia, né? Nós tivemos que fazer algumas adaptações, incluímos algumas coisas na pesquisa, e uma das perguntas era: você desistiu da atividade da interpretação por conta da mudança do presencial para o virtual? Não me lembro agora como é que a gente fraseou isso, mas a ideia era essa. Se a mudança da modalidade presencial para virtual havia motivado ou a desistência da profissão ou uma suspensão. Nós colocamos essas possibilidades, perguntando se a pessoa havia desistido da profissão ou se ela havia se retirado temporariamente até o término da pandemia. E de 130 participantes, mais ou menos, intérpretes entre o português e outros idiomas e português, residentes no Brasil, na Europa e na América do Norte, apenas uma pessoa indicou: eu não me sinto capacitada para esses novos tempos, então eu estou me aposentando. Foi uma única pessoa. Então, do ponto de vista desse universo de 130 intérpretes, né, um perfil muito qualificado, né, a pesquisa foi divulgada nos fóruns das associações e outros fóruns muito qualificados. Eu fiquei muito impressionado, porque eu achava que seria mais, né? Agora, eu realmente gostaria de saber como é que isso aconteceu no restante do mundo, né? E realmente o que poderia ser feito para que esses cérebros não fossem perdidos, né?
E tem, Ernesto, também o outro lado, que aí eu acho que poderia ser uma nova pesquisa que seria muito interessante, que é tentar descobrir quem é que entrou na profissão no pós-pandemia, quem é que se tornou intérprete pela facilidade tecnológica de ter um computador e uma conexão à internet, que não teria se tornado intérprete se a pandemia não tivesse acontecido. Porque a gente tem que lembrar que, pré-pandemia, as oportunidades para a pessoa se tornar intérprete eram muito limitadas. Você tinha que morar numa cidade com um mercado de interpretação, né? Então, para muitos lugares, isso elimina... Por exemplo, se eu pego meu país, o Brasil, né? Que tem 27 estados, tem 210 milhões de habitantes, mas a interpretação, de fato, você encontra Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e mais algumas poucas cidades. Então, antes da pandemia, para você ser intérprete no Brasil, você tinha que estar presente aí, eu vou chutar, um universo de 5.500 cidades que o Brasil tem, num universo de 30 cidades, talvez. Estou jogando muito para cima. Eu gostaria de saber como é que é isso no restante do mundo, né? Eu acho que nós estamos passando por uma mudança muito interessante e silenciosa, né, do perfil do intérprete, por conta da pandemia, né? Agora, realmente, eu não sei o que a gente pode fazer para ainda conseguir, né, aquelas pessoas que já estão há mais tempo, como é que elas podem permanecer, né? E gostaria de saber também, sabe o quê? Acho que seria um estudo interessante também, essas pessoas que se tornaram intérpretes durante a pandemia, cuja experiência é toda virtual, como é que elas vão se sair no seu primeiro evento presencial? Será que elas vão sentir mais dificuldade? Vão pensar, não, isso aqui é muito difícil, eu prefiro estar no meu computador. Então, assim, é uma mudança muito grande de paradigma, muito grande. Além disso, tem que se vestir adequadamente. Muito bom comentário. Eu gostaria de comentar que vale a pena uma coisa que você fez e comentou. O problema que temos na interpretação remota com as gravações, você e eu já vimos várias coisas nesse sentido. Acredito que vale a pena, é bom que através da FIT, com a interpretação Latam, América do Norte, pudéssemos fazer um acordo para dizer, não interpreto, como você fez com o senhor do telefone no carro, porque há momentos de somos gravados e quem fica mal somos nós, quando o áudio não chega bem, e talvez Ernesto e Alma, não sei se está Alma por aqui, a nossa vice-presidente, seria bom que vocês criaram um movimento sobre quais as condições que temos que falar com esse cliente na hora de interpretar, quando podemos e quando não podemos interpretar. Há muitos estudos, nós fizemos alguns, e aí que também, sobre som tóxico. Acredito que seja muito importante como Grêmio possamos apresentar antes de que a inteligência artificial nos substitua. Mas, por enquanto, temos de explicar tudo isso. Desculpe, Mônica. Sim, Heidi Cassés e depois a Hilda. Hilda Terrada. Heidi, a palavra é com você. Oi, Hilda, não tinha visto você. Obrigada, foi uma honra estar aqui e poder escutar vocês. Gostei muito, Marcel, quando você falou de que temos que educar o cliente. É um ponto, temos de educar o cliente e também educarmos. Estamos numa oportunidade importantíssima, muito boa, porque isto está iniciando. E também temos a frigideira pelo mango, não é verdade? Porque quando vem o cliente conosco, ele fala, é você quem sabe. Isso é verdade. Eu trabalho aqui nos Estados Unidos e tudo isso vimos no início da pandemia. A oportunidade de educar o cliente e também colocar os lineamentos, como podemos e temos de trabalhar.
acho que seja muito interessante que possamos compartilhar nas diferentes regiões, com diferentes países, o que fizemos, o que funciona, o que funcionou, o que faz falta, como você mencionou, o que fazemos com as gravações. Por exemplo, Zoom está gravando automaticamente, ou pode gravar automaticamente a nossa interpretação. O que você faz com esse cliente? Se você, como intérprete, será, além de ser intérprete, será e técnico. Todo esse tipo de coisas são importantes. Ver o que estamos fazendo em cada região, qual a solução que criamos para essa situação e os desafios que temos pela frente. Foi muito bom escutar você, porque eu queria escutar, eu sei que está ótima a proposta da série de conferências do colégio, mas eu queria escutar o que está acontecendo em outros lugares. Eu queria compartilhar isso com você. Obrigado, Heidi. Obrigado. Sobre a situação aquele episódio que eu narrei para vocês do secretário de saúde, que era a pessoa mais importante da reunião, que falou de dentro do carro, e veja, eu interpretei, eu não me neguei a interpretar. Eu fiquei chateado, eu até pensei, eu falei, eu vou fazer uma reclamação depois para o meu contratante. Mas quando o secretário de saúde revelou o porquê daquela situação, eu pensei, bom, não cabe fazer uma reclamação e me sinto muito grato por não ter me recusado a interpretar. Agora, o que eu não sei dizer para vocês é o seguinte: onde é que nós traçamos a linha divisória entre o que é possível e o que não é possível? É claro que, por exemplo, o CEO da empresa que está lá no seu escritório high-tech com tudo e está usando o microfone do computador, esse não merece perdão. É uma situação muito clara. Ele tinha que saber que para ele participar de uma conferência, ele tem que estar... Agora, que é completamente diferente desse caso que eu narrei da pessoa que ficou presa no trânsito, né? Então, assim, nós temos que ter muita flexibilidade, um bom entendimento dos possíveis cenários para a gente poder dizer, olha, isso daqui a gente não pode aceitar, e isso daqui, olha, é uma situação excepcional, vamos fazer o melhor possível, pode haver falhas, mas está dentro do que podemos fazer. Obrigada, obrigada, Marcel. Hilda, oi, boa noite. Saúde a todos os colegas. E o que eu optei por dizer quando as condições não são adequadas as condições de áudio não são adequadas, nem propícias para a boa interpretação. A interpretação será reanudada quando as condições sejam melhorem. Não houve nenhuma vez em que não parassem o evento para melhorar o microfone do orador. Não podemos ser esses heróis. Eu me sacrifico. Não, ninguém vai tirar você da cabine. Se mostrar como profissional. Há ocasiões, há vezes que o áudio será impossível se você, não sei, se encontra perante uma guerra, mas no contexto de interpretação de conferências, onde supostamente as pessoas estão prontas para falar e para fazer a apresentação, não há nenhum pretexto, não há nenhuma escusa para que não haja um bom áudio, ou que as pessoas não levem a sério. Alguma vez, em Madrid, aqui era de dia, aqui no México, e em Madrid era à noite, e ele falou, eu estou chegando aqui à noite, eu falei, a condição não é propícia. Eu desliguei. Nós, como intérpretes, temos de nos documentar e ter clareza de quais são as nossas condições mínimas de trabalho. E o que temos de fazer é que todos temos que fazer o mesmo, porque às vezes algumas pessoas fazem uma coisa, outra,
alguns se tornam heróis, e a ideia é que possamos alinhar as nossas ideias. A única forma que possamos obter, para que possamos obter coerência, respeito e um bom trato como profissionais, é enviando uma mensagem clara, contundente. Muito obrigada. Um problema que foi mencionado também pelo Marcel. Quando falam com um telefone, por exemplo, num carro, em movimento, podemos fazê-lo. Mas o que acontece com essa tendência, que é quando estamos interpretando pré-gravações? Os oradores, os palestrantes são pré-gravados. E, de repente, você recebe uma gravação ao ritmo que eles querem. Nós não podemos parar. Então, temos de pensar em tudo isso. E é uma questão que vale a pena educar o intérprete, o cliente também, e que haja pautas para saber o que fazer. A Hilda fala, bem, alguns se tornam heróis, outros falam, eu não faço, mas está sendo gravado tudo. Então, agora, nem temos direitos de autor, e essa interpretação é utilizada para muitos outros casos. Portanto, isso tira trabalho dos tradutores, a inteligência artificial também. Sim. E tem um outro cenário também, Sérgio, que é quando o cliente manda as gravações, ele não vai usar aquilo no evento real e ele quer a interpretação gravada, né? E aí, qual é o critério que você vai usar? Você vai cobrar como se fosse um trabalho de interpretação? Não deveria, né? Porque se você vai gravar, você vai levar mais tempo do que você não vai. Você vai ouvir, depois vai gravar, talvez tenha que editar, né? Então, é uma outra realidade também, né? É uma outra realidade, que todos esses novos meios tecnológicos estão abrindo aí um leque muito grande de possibilidades, e a gente tem que se preparar para poder, né, para poder ter uma, como a Hilda falou, né, nós temos que ter uma única voz, né, para se um intérprete faz de uma forma, o outro intérprete faz de outra, né, a gente vai ter uma multiplicidade de parâmetros que não vai ser benéfico para a profissão como um todo. Certo. Temos mais alguém, Mônica? Não, não estou vendo mais ninguém, nenhuma pessoa que... temos o Marcelo Andreotti. Marcelo, você tem a palavra. Oi, que Lo tiene la prazer. palabra. Boa noite, excelente evento, muito obrigado. Há uma questão que eu coloquei até no chat, em que muitas reuniões de negócios que nós temos que traduzir, há uma central no meio da mesa, onde várias pessoas escutam ali a interpretação e também falam só para aquele microfone, não usam fones individuais. É uma situação muito difícil, onde muitas vezes o som fica abafado e é difícil, porque todos estão ouvindo da mesma central. E como é que você se sente em relação a isso, Marcel? Já aconteceu com você? É que eu traduzo muitas reuniões. Já sim, boa noite, Marcelo, obrigado pela sua participação. Já aconteceu comigo, sim. Quando eu sou contratado para uma reunião nesse formato, eu procuro levar eu não sei como é que é o nome daquele aparelhinho, é como se fosse uma estrelinha que você coloca lá no meio, e mesmo você não estando com cabine, usando o equipamento portátil, você pode colocar você coloca esse ponto lá na mesa, conectado, transmitindo para um headset seu, e aí facilita. Temos vários comentários no chat, Mônica.
Temos comentários da Gabriela Pernucci, várias pessoas. Obrigada, Marcelo, obrigada. Lembro a vocês que temos o livro A História do México, Marcel, a história da interpretação no México. Depois você compartilha comigo, por favor, o seu endereço. Tivemos uma reunião que foi a OP, que é Memória Itinerante, com pessoas que na época ainda viviam OP, do ofício para a profissão de intérprete. Eu acho que esse livro poderá compartilhar com você muitas informações. Antes, primeiro era feita a interpretação e depois o voice-over, agora já é direto? Sim, exatamente. Antigamente havia uma transcrição, agora já é tudo direto. Algum outro comentário, Mônica? Não, já não temos mais comentários. Bem, chegamos à hora e meia que você falou no início, Marcel. Alan, está por aí? Alan? Você está por aí? Sim, eu estou aqui, sim. E você encerraria nosso primeiro webinar como presidente, patrocinado pela região mexicana e pelo CEMIC. Queremos desejar a você uma muito boa recuperação nos seus olhos biônicos. Você continua por aí? Hello. Oi? Oi? Sim, quero agradecer a todos vocês, muito obrigada por uma maravilhosa noite, eu aproveitei muito tudo, toda essa apresentação, o conteúdo, a interpretação, o sentimento, como dizemos em francês. O evento todo foi muito bom, obrigada. Bem, muito obrigada a você, e claro, o ambiente esteve maravilhoso, também no México dizemos, o ambiente foi maravilhoso. Bem, eu não sei se Ernesto, Alma, vocês terão aí algumas palavras para encerrar o nosso evento? Muito obrigado, Marcel, muito boa apresentação, muito interessante, um tema muito amplo, que ainda não foi resolvido. Obrigado, Marcel. A intenção que queríamos, você e eu no início, acho que foi atingida, que era poder estabelecer um caminho para como estamos, ver como estamos indo para o futuro para que não desapareça a nossa profissão. Você trouxe ferramentas, materiais para pensar, como digo, você trouxe muito, muito alimento para nós. Temos de lutar, não numa trincheira separada, mas num lugar comum. Se não concordarmos, como bem comentava a Hilda, vamos estar em perigo, justamente, de perder a nossa profissão. Agora, com interpretação remota, não temos já que procurar de forma local o que precisamos. Podemos interpretar com o melhor intérprete de português que pode estar em Brasília, no Rio, em Minas Gerais ou no México. Podemos conseguir um espanhol latino-americano, neutro, que pode ser um colombiano, sabe? E as pessoas, isso já não interessa onde estão as pessoas, o mercado local já não tem a importância que tinha antigamente. Portanto, acredito que o que você está abrindo é a necessidade de retreinar os intérpretes, não de repensar, mas que se tornem a se treinar para melhorar os problemas que temos com as gerações de pessoas mais idosas que não sabem como se adaptar à interpretação remota. Marcel, você abriu um caminho maravilhoso para todos nós, atingimos as metas que você tinha com a sua apresentação e, novamente, agradeço
novamente a você. A nossa apresentação de hoje estará incluída no canal do Colégio Mexicano de Intérpretes de Conferência. No YouTube teremos a versão nos 4 idiomas. Gravamos os 4 idiomas sem pedir licença para os intérpretes, mas tivemos em original, em português, claro, e os que estamos agora falando em espanhol, também em versão francês e inglês. Novamente, quero agradecer a Mariela Andrade, Gabriel Beneman, Gabriela Cleffi, Francisco Javier Lopes Islas, Ana Cortés, Lorena Rincón del Ángel, e também Diana Ungai Otávio Vallejo, pela sua interpretação pro bono. Voluntariado é uma forma de demonstrar como o Colégio Mexicano de Intérpretes de Conferências está comprometido com a FIDE América do Norte para trabalhar com os colegas. Agradecendo também a Helen pelo apoio que nos deu, a nossa assistente técnica. Muito obrigada, Helen. Vamos encerrando. Suas últimas palavras, Marcel, para encerrar já o nosso evento. Muito obrigada. Eu reitero o meu agradecimento pelo convite, uma honra muito grande de ter estado com vocês aqui nesse ambiance durante essa hora e meia. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite. Agradeço mais uma vez ao Colégio Mexicano de Intérpretes de Conferências e à FIT América do Norte. Vou estar aqui para assistir às próximas e espero vê-los em breve em algum congresso presencial, não só virtual. Adotamos você como América do Norte. Boa noite a todos. Obrigada, professor, que você esteve aí. A nossa casa esteve cheia. Muito obrigada. Boa noite. Boa primavera. Ou você no sul? Estão no verão, não é verdade? Não. É verão? Não. Já terminou o verão. Obrigada. Boa noite, Mônica. Somente boa noite. Até breve.